Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Diário Podcast. Eu quero começar já agradecendo. Eu pensei até que vocês já tinham esquecido da minha pessoa, gente, mas recebi ao longo da semana aí muitas manifestações positivas, felicitações, né? Algumas pessoas aí que estavam com saudade do Anderson na telinha, né? Muito obrigado pelas muitas mensagens que eu recebi. Eu tenho certeza que também aqui o pessoal do Grupo Diário também recebeu muitas dessas manifestações. Então eu quero começar agradecendo ao teu carinho, né? Agradecendo aí o teu reconhecimento desses muitos anos, né? Agradecer também as pessoas aí que estavam preocupadas, né? Ah, o Anderson largou, não larguei nada, tá bom, gente? Aliás, eu já quero agradecer também de antemão ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né? Minha casa hoje, que gentilmente me cedeu aqui a esse projeto conjunto entre o Grupo Diário e o Teresópolis Shopping Center, né? Para levar até você algumas entrevistas no nosso estúdio maravilhoso que está aqui no terceiro piso do shopping. Você pode visitar, deve visitar, inclusive, que está aqui sendo utilizado, né, para levar até você as pessoas relevantes, as pessoas importantes do nosso município. Então, obrigado ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, na figura da nossa magnífica reitora, a professora Verônica Albuquerque, a minha diretora também, a professora Roberta Montello Amaral, que dirige lá a pós-graduação, pesquisa e extensão, que é a minha casa hoje. Muito obrigado também, tá? A FESO por essa liberação. Bom, como você já sabe, né, o nosso podcast aqui não tem ponto eletrônico, não tem pauta, não tem papel nenhum aqui em cima da mesa. A gente vai bater um papo e a gente vai conhecer melhor uma pessoa que eu sou suspeito para falar, porque tenho orgulho, né, de tê-lo entre os meus amigos, tenho orgulho de chamá-lo de amigo, e é uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso no nosso município, tem desenvolvido, né, um trabalho maravilhoso no nosso município. A gente vai conhecer um pouco desse trabalho e também um pouco da figura, né, da pessoa, do quase teresopolitano, Caio Taranto, nosso juiz aqui da Vara Federal, que eu tenho o orgulho de receber aqui no Diário Podcast. Vocês vão ver que eu vou chamá-lo de professor algumas vezes, tá? Não estranhe, porque é o meu professor, foi meu orientador na faculdade, tenho muito orgulho disso. Caio, muito obrigado pela sua gentil presença aqui hoje no Diário Podcast, né? Como eu falei, as pessoas estão felizes, né, de reencontrar um formato diferente e que estavam até acostumados, afinal de contas foram algumas décadas, né, fazendo isso. Então, muito obrigado por compartilhar comigo esse momento. E eu queria começar justamente te perguntando, Caio, como é que é esse desafio, né, de ter uma das profissões, né, uma das posições de mercado mais almejadas, talvez a mais almejada do nosso país hoje, né, visto a quantidade de pessoas que fazem concurso, se especializam, né, e tentam a carreira que você tem. Como é que é ter, né, essa carreira, que é uma carreira realmente muito buscada, mas de muitas responsabilidades também, né, Caio? Bom, certo. Inicialmente, obrigado, Anderson, pelas palavras. Gostaria de agradecer o Diário por estar me dando essa oportunidade de apresentar ao teresopolitano questões que são muito relevantes tanto para a Justiça Federal quanto para o próprio morador. Inicialmente, a magistratura ela é aberta a todos, tá? Então nós assim, vivemos um contexto de democratização muito forte, pois, claro, exige um curso de direito, exige toda uma prática jurídica prévia ao concurso, porém, há muita seriedade no processo seletivo, há muita exigência, é necessário empenho, é necessário abdicação. Porém, ao outro lado, a realização em poder contribuir, poder colaborar, poder entregar, assim, um pouco, temos total noção de que é um pouco mais de justiça sobre várias perspectivas, seja a justiça criminal, seja a justiça perante relações privadas, seja a justiça social, seja a justiça perante o poder público, que é a grande perspectiva quando nós falamos em magistratura federal. Uma das coisas que a gente sempre ouve dizer das pessoas, né,
E eu acho que talvez por isso as pessoas confundam um pouco até o trabalho do juiz, né? Fazer essa relação do juiz com o justiceiro, né? Que não tem nada a ver com o juiz, né? O juiz, ele não busca a justiça ou a aplicação da justiça a qualquer preço, né? Existe o devido processo legal. Aliás, até lembrando um pouco do nosso último podcast com o Dr. Márcio, né? Que falava, poxa, mas o senhor não quis prender aquela pessoa, né? Não é que ele não quis prender, né, Dr. Caio? É porque existe o devido processo legal. E os juízes, gente, por incrível que pareça para você que não conhece, né, a carreira, ele não faz aquilo que ele pretende ou que quer ou que dá vontade, não, gente. Tem o devido processo legal, existem muitas amarras necessárias, burocracias imprescindíveis para o processo de tomada de decisão, porque é um processo de tomada de decisão, né? Eu acho que você já se deparou com esse pensamento muitas vezes, né, Caio? Da pessoa que confunde o juiz de direito, aquele que aplica, né, efetivamente as nossas leis, né, e busca efetivamente a justiça, daquela figura do justiceiro que vai lá, né? Aliás, eu acho que o Nicholas Marshall, né, aquele seriado, ele prejudicou um pouco até a visão do juiz, né, que era o cara que saía, vestia-se de preto à noite, né? A rapaziada nova não conhece isso, mas procura aí no Google o Nicholas Marshall, você saber o que é. Mas tem é um olhar folclórico até já, né, do juiz, né, Caio? Sim, todos os dias, praticamente, nós nos deparamos com isso, que certo, por um lado, uma ânsia muito forte de justiça, de julgamentos rápidos, de exibição do julgamento. Os antropólogos trabalham esse embate perante a perspectiva de purificação através da punição do outro. Sim. Então, a coletividade, as coletividades ao longo do nosso processo civilizatório, de uma forma geral, ela se purificou ao ver outras pessoas sendo punidas, independente delas serem culpadas ou não, independente dessas condutas terem uma relevância ou não. Só que hoje nós vivemos à luz de um Estado de direito, um Estado democrático de direito, e nós nos submetemos ao primado das leis, e as leis contemplam garantias, e de certa forma o juiz, ele é o garantidor, ele é o garantidor de direitos, mas em momento nenhum a garantia de direitos representa impunidade. Isso não pode ser confundido, certo? Como magistrado, assim, eu preciso de diferenciar diversas pretensões minhas para que de fato seja possível justiça, certo? Claro que eu tenho alguma experiência em justiça criminal, mas a justiça criminal em matéria federal, ela é bastante diferente, ela trabalha com tipos complexos, complexos para a compreensão da própria coletividade, e que ainda estão amadurecendo no nosso processo civilizatório. Claro que nós temos exceções, tráfico internacional, que é algo já certo, bastante compreendido, mas há todo um cuidado para se evitar excessos, exibições injustas, porque toda vez que um processo irregular acaba punindo o inocente, o sistema fica bastante desacreditado e gera uma depressão coletiva muito forte perante as instituições. Então, é um cuidado muito grande que nós temos, é uma responsabilidade enorme. O tempo da justiça criminal acaba sendo diferente em relação a outras atividades, execução fiscal, por exemplo, à luz da necessidade de reflexão que envolve a justiça criminal especial. Ou seja, né, gente, vamos ter paciência, né, que o Dr. Márcio falou aqui. Os nossos juízes, né, o nosso arcabouço de legislações, ele é bastante robusto, ele contempla as necessidades da nossa sociedade, a gente sabe disso, né, tem um arcabouço muito grande de legislações que dão conta. É porque, efetivamente, a gente tem que separar esse anseio pela punição do processo mesmo, né, da busca pela justiça. Nem sempre o que as pessoas querem é a justiça. Às vezes o que a pessoa quer é a punição por si só, né? Mas a gente não vive esse momento de exceção, a gente está num Estado democrático de direito. Graças a Deus, né? Graças a Deus.
Doutor Caio, a gente tem, né, uma questão muito própria nossa aqui, que eu vou até mais para frente da entrevista falar um pouco da minha percepção dessa questão e a atuação do Dr. Caio, que é a questão lá de Quinta Lebrão, Fonte Santa, né, que foi um caso que ganhou muita repercussão. E o senhor esteve, inclusive, nas páginas do Diário, né, em algumas oportunidades em relação a isso, né? Nós vamos caminhar para este momento, mas eu queria adiantar um pouco sobre a questão do juiz que procura conhecer a sua realidade, né? E isso em razão das muitas responsabilidades e da nossa justiça também está assoberbada, não só a justiça comum, mas também a justiça federal, né? De muitas demandas da sociedade. Nós estamos um país continental, a gente não pode esquecer disso, né? Num centro econômico financeiro, que a gente está num centro econômico financeiro, a gente tem muitos bônus de estar aqui na região sudeste, mas temos muitos ônus também, né? É tudo um pouco mais complexo, porque a gente está realmente no olho do furacão. Mas existe uma coisa que eu gostaria de salientar e enaltecer, que é a sua necessidade de conhecer, né? O Dr. Caio não é de Teresópolis, mas procurou conhecer a fundo a nossa realidade no seu processo da busca pela justiça, na aplicação da nossa legislação, né, dentro do trabalho interno dele. Isso é algo que falta em algumas profissões, não digo nem especificamente no juiz, porque eu sei que para o juiz é difícil mesmo fazer isso, né? Mas buscar conhecer a fundo, efetivamente, e principalmente uma coisa que eu acho fundamental, Caio, ouvir as pessoas, né? Que são as que sofrem as dores, né? Isso falta um pouco no nosso país? Muito, falta muito, até talvez pela identificação de carência de conhecimento, de simpatia, de empatia, de se perceber no lugar do outro, de se perceber no lugar de quem, por exemplo, é réu de uma ação de reintegração de posse e assistirá a sua casa ser demolida. Então, que pessoalmente eu tenho esse foco de buscar conhecer a realidade local, de dialogar, de mediar, sempre quando possível. E o interessante é que o próprio Conselho Nacional de Justiça hoje, ele determinou, até por força da ADPF 828, que os tribunais montem comissões de assuntos fundiários, até para que esse tema passe por uma humanização. Sem dúvida. Tá? E, assim, está sendo bastante interessante, porque Teresópolis representa o principal conflito fundiário no que nós chamamos de segunda região da Justiça Federal, já com a atuação dessa Comissão de Assuntos Fundiários, para que a gente possa trabalhar em uma composição em relação a todas essas comunidades, para que nós possamos, ao mesmo tempo, atender a pretensão do poder público, que é sob aspecto formal, proprietário do imóvel, e daqueles que ocupam, daqueles que atribuem uma função social, que geram empregos na área, que residem com seus filhos, e essa é uma preocupação hoje muito próxima da magistratura como um todo. Pois é, não é só o processo decisório, né, gente? Tem também a busca do conhecimento prévio para que esse processo decisório seja o mais justo possível, né? E contemple a necessidade das pessoas. Caio, a gente... algumas pessoas têm dificuldade em entender, né, essa diferença da vara criminal, o que a Justiça Federal faz, o que a Justiça aqui, né, do Estado, do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro faz. Explica um pouquinho, rapidamente, porque eu sei que ele explica como professor, né? Exemplificando, inclusive, como é a atuação da Justiça Federal hoje, por exemplo, na vara em Teresópolis? Bom, é assim, Teresópolis tem uma vara única que pega Teresópolis e São José, certo? Nós, assim, pegamos dois municípios, até sob aspecto territorial, assim, a vara de Teresópolis não é tão extensa assim. Por exemplo, em Friburgo tem duas varas, né? Tem uma vara e um juizado, e pega 12 municípios. Agora, quando nós comparamos como estados, como Pará,
Amazonas, Aí eles pegam áreas imensas. É o mundo inteiro, é um mundo. É um estado praticamente. Não, certo, eu estive em Colatina, eu me senti um senhor feudal, porque eu pegava 9 municípios e territorialmente era imenso, certo? Eu pegava mais de 200 quilômetros de um lado, 200 quilômetros do outro de competência territorial. E no nosso caso, assim, Teresópolis é uma vara mista. Então nós temos um juizado adjunto de competência previdenciária, competência civil e competência criminal, e a vara em si que possui a competência criminal, uma competência civil, uma execução fiscal, e assim, ao todo, a vara federal, contando com o juizado adjunto, hoje possui pouco mais de 9.530 processos em tramitação, recebe na casa de 300 e poucos processos ao mês, né? E tem essa movimentação financeira muito forte, esses dados todos, eles são públicos. Por exemplo, em um período de um ano aproximadamente, a Vara Federal paga mais de 21 milhões só de RPV e precatórios, né? Aqui eu não estou incluindo parcelas assim, vencidas, parcelas que passarão a ser pagas, não estou assim, incluindo o que é pago à União Federal e não estou incluindo o que a Caixa Econômica paga. Então, temos toda uma competência bastante ampla e movimentação de processos que por um lado entra e por outra hora tem que sair. Então, ou seja, a vara precisa de sentenciar um número X de processos para que ela atenda às exigências formais que o Conselho Nacional de Justiça determina. E tem sido um trabalho bastante rápido, né? Inclusive, os processos têm ficado um tempo bem curto, né? Isso é importante dizer que tem sido célere, né, o trabalho da vara criminal. Né? Certo. Nós empenhamos muito para que possamos atender os prazos, assim, e empenhamos também para respeito de ordem de preferência. Agora, é claro que tudo tem um razoável, ou processos muito simples em que nós homologamos acordos, ou outros casos, por exemplo, de doenças mais severas. Tudo tem, não, certo? Por um lado, a lei determina um respeito a essa ordem, por outro lado, a própria razoabilidade, certo? A questão dos idosos, deficientes. Então, nós buscamos equalizar o andamento dos processos à luz desses fatores. Doutor Caio, eu disse na abertura que nós íamos falar um pouco da sua outra faceta, que é a de professor, né? Que envolve principalmente, né, para o magistrado, uma renúncia considerável, né, uma escolha de carreira considerável, porque são muitas responsabilidades e cumulam com as responsabilidades do magistrado. A gente imagina como é que não fica, mas também tem um lado do prazer, da doação e da vocação. Como é que é hoje o professor Caio Taranto? Qual é a importância do professor Caio Taranto na tua vida hoje? Muita, certo? Inicialmente pelo fato, a magistratura, há uma identificação muito forte dela, porém a magistratura, sobretudo a federal, ela me leva a um isolamento muito forte. Sim. Então, ou seja, eu tenho um isolamento sob certo aspecto assim, social, sob certo aspecto familiar, a questão do tempo. Então, o magistério e magistratura e magistério possuem origens muito próximas, muito comuns, acabam complementando a minha vida profissional, porque eu passo a ter contato com outras pessoas sem o formalismo da atividade judicial, que por várias questões eu não posso abdicar. Por mais informal que eu assim, pretenda ser como magistrado, por mais informal, há um formalismo mínimo, há um foco mínimo, e que, claro, gera isolamento. Já o magistério não, ele me integra. Ele é ao contrário disso, né, na verdade. Ele pede essa aproximação, né, com o outro. Né? Exatamente. Legal. E tem uma importância muito forte que o magistério, ele me, certo, provoca a estudar. Então, ou seja, eu vivo diariamente no duplo protagonismo com a minha relação com os alunos e sempre me transformando e me transformando para melhor nesse contato com os alunos. Eu aprendo muito com eles, aprendo
no campo prático, é muito gratificante acompanhar a transformação dos alunos que eu começo a ter um contato bastante jovens no curso de Direito, e depois 1, 2, 3 anos, eles possuem um outro perfil de maturidade, 2, 3 anos depois eles estão no mercado, muitos deles, eu tenho orgulho de ter inúmeros alunos que ocupam ótimos postos no mercado de trabalho, na advocacia, na magistratura, no Ministério Público e em diversas outras carreiras. É uma função realmente que nos rejuvenesce, né? Eu falo porque hoje também estou na área educacional e sei o quanto é gratificante para a gente. Eu queria, né, fazer mais um adendo aqui com relação à minha experiência com o Caio, né? Nós participamos conjuntamente, em alguns semestres atrás, de um projeto de extensão, né, da instituição, em que nós íamos a campo, né? Você imagina, nós indo a campo num trabalho de pesquisa social, um trabalho de verificação de áreas de risco, né, que é um projeto institucional do Unifeso hoje, né, que é o Proteger Teresópolis. O Dr. Caio esteve conjuntamente com os alunos da Clínica de Direitos, né, que é a extensão do curso de Direito propriamente dita, dentro das comunidades. E eu me lembro de uma situação que o Dr. Caio participou com a gente de um mutirão. Um mutirão mesmo, desse, com vassoura, sabe, pá, em uma das comunidades. E eu lembro que eu estava com os alunos, e alguns alunos do Direito chegavam para mim e falavam assim: olha, é o nosso professor que está ali mesmo, com a vassoura na mão, luvinha na mão, participando com a gente da limpeza da comunidade. Eu falei, gente, porque quem está ali também é o ser humano, Caio Taranto, que está preocupado com as áreas de risco, está preocupado em conscientizar as pessoas, né? Então, assim, só para que você conheça um pouco do que é o Caio aí, né? O juiz, o professor e o ser humano, né? Que é que a gente está conhecendo um pouco mais hoje aqui. Caio, o mutirão me ensinou muitas coisas naquele dia, né? Eu saí de lá com muitas lições, ouvi muitas pessoas, né? A minha profissão exige que eu consiga ouvir bem as pessoas, a sua também. Que lição que você trouxe daquele dia lá? Uma muito pragmática, certo? Não apenas esse contato com os alunos, com o aprendizado, né, de assim, ouvi-los, a rotina deles, a compreensão deles, fazendo parte do projeto Proteger, e ao mesmo tempo de clínicas em direito, do curso, né, da Unifeso, mas ao mesmo tempo a seguinte reflexão: se nós pensarmos nos últimos anos, assim, municípios vizinhos infelizmente passaram por algumas tragédias certo? Por conta de fortes chuvas, certo? Teresópolis, graças a Deus, esteve numa situação um pouco melhor. Então eu faço a seguinte reflexão: há uma relação de causa e efeito do trabalho que foi feito, por menor do que ele pareça, às vezes, tirando aquele pequeno entulho aqui e ali, um dia, certo, no sábado, depois no outro dia, visitando essa ou aquela moradora para ter os dados dela perante a defesa civil. Mas quando nós olhamos esse projeto realizado e com a participação do curso de Direito da Unifeso, nós presenciamos que, assim, graças a Deus, potencialmente evitamos tragédias que infelizmente ocorreram em municípios vizinhos assim, nos últimos anos. Pois é, né? O que a gente falou lá, eu também trouxe essa lição. A gente precisa fazer a nossa parte também e ter consciência de que a gente pode evitar, né? Por mais que nós estejamos suscetíveis, e todos estamos suscetíveis às intempéries, né? Aos problemas naturais, né? A gente vive num planeta com muitos problemas, não tem como mudar isso, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Trabalhando na nossa comunidade, no nosso entorno, fazendo efetivamente a nossa parte. E que bom que a gente tem na cidade de Teresópolis muitas pessoas comprometidas a levar esse pensamento adiante, né? E dentro dessa preocupação também, né, nós tivemos a questão Quinta Lebrão, Fonte Santa, que foi talvez um dos imbrólios
mais longos que eu já acompanhei na minha carreira, né? Que não é uma carreira tão curta assim, né, gente? É uma carreira já de algumas décadas, né? E eu lembro de ter ido a Brasília, de ter conversado com inúmeros especialistas, e nós sempre esbarrávamos na seguinte questão: não podemos colocar a política pública no local porque o local é uma invasão. Não podemos fazer beneficiamentos no espaço porque o local é um local de invasão, pertence à União e tudo mais. Sempre com esse mesmo papo, sempre com essa mesma parede que levava até um certo ponto os serviços, né? Muitas vezes os que interessavam, né? Os que não interessavam não chegavam. E a gente tinha sempre essa mesma desculpa. Até que chegou, né, um grupo de pessoas, uma pessoa especificamente, né, o Dr. Caio, que pensou o seguinte: olha, a gente precisa mostrar para o outro lado, né, ou seja, o dono do terreno, que mesmo que ele seja realmente o dono, mesmo que ele não possa levar prejuízo para a União, que foi efetivamente durante muitos anos o discurso que imperou ao longo dessa relação, nós temos ali uma realidade que não é uma realidade que possa voltar ao ponto de origem, ou seja, a gente não vai conseguir fazer com que aquela comunidade ali vire um terreno baldio como foi durante muitos anos, antes que as pessoas ocupassem. Então isso era uma realidade. Só que enquanto a gente tinha o pessoal lá em Brasília pensando em um terreno, simbolicamente, sem ninguém dentro, nós temos aqui na cidade de Teresópolis, como o Dr. Caio foi, né, fazer algumas diligências, e nós acompanhamos a época, né, a reportagem do Diário acompanhou a época do trabalho do Dr. Caio lá, para mostrar às pessoas em Brasília que efetivamente algo precisa ser feito, porque as pessoas estão sendo privadas, estão perdendo a sua dignidade em... Né, o que mais se ouvia é na Fonte Santa, então não tem direito a nada, porque lá é invasão. Peraí, como não tem direito a nada, né, doutor Caio? E aí esse trabalho de regularização fundiária, que tem sido muito importante, inclusive, né, na nossa Justiça Federal, foi startado a partir desse pensamento, né? Fiz essa introdução muito longa para você entender efetivamente como está sendo resolvido, como está saindo do papel a resolução dos problemas daquela comunidade depois de tanto tempo, né? Promessa política, plataforma de campanha, se viu de tudo. Só não se viu o que precisava ser visto, né, Caio? Que era a fragmentação dos processos, entender quem são aquelas pessoas, quem são aquelas propriedades, onde estão aquelas propriedades, e mostrar a Brasília. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas audiências, né? O Dr. Caio gentilmente me convidou, inclusive, a acompanhar uma delas, que fiquei realmente muito impressionado com, né, a nossa defesa em relação à nossa comunidade, né? A gente tinha essa dualidade, né, cara? De um lado, Brasília, que não conhecia o que estava acontecendo em Fonte Santa e Quinta Lebrão, e alguém aqui que precisava mostrar para eles, né, que a coisa precisava ser resolvida, né? Eu sei que sempre foi uma preocupação tua, até por isso você foi lá para conhecer, né? Sempre foi uma preocupação tua conhecer aquelas pessoas e resolver o problema, né? Porque, afinal de contas, a justiça está aí para ser feita e o problema precisa ser resolvido, gente. Certo, nós temos a total compreensão da complexidade. Extremamente. Não? E, assim, certo, nós procedemos a desmembramentos conforme a atuação dos imóveis. Então, o que era um único processo, certo, para que fosse retirada toda a população, um único processo. Um único só para tirar todo mundo. Todo mundo. Casa, não? Comércio, empresa, tudo. Tudo, não? Nós desmembramos, aliás, estamos desmembrando em vários outros, certo? É um trabalho com uma certa frequência. Ele foi, assim, ele precisou de ter um ritmo um pouco mais lento por conta da pandemia, né? E o pós-pandemia nós vivenciamos uma estagnação por força dos oficiais que ficaram assoberbados por conta do pós-pandemia, mas nós já retomamos esse trabalho e, assim, o ponto que nós estamos hoje consiste na avaliação da terra nua, uma avaliação justa, técnica, aceita pelo poder público e razoavelmente aceita pelo mercado, pelas pessoas que ocupam aquela área. Claro que é uma área muito grande, então o valor da terra nua não é o mesmo em cada parte dela. Então, assim, a partir da definição do valor da terra nua, nós poderemos já
partir para um quadro de individualização de cada um desses imóveis e uma regularização, assim, até mesmo para a concessão da propriedade. São na casa de 5 a 7 mil famílias ali. Então é um trabalho lento. Sim, a Justiça Federal precisaria de um ciclo, né, muito forte. A Justiça Federal recebe 300 processos por mês. Imagina se eu receber 7 mil processos de uma vez só. Mas mesmo assim, nós estamos nos preparando, e hoje nós contamos também com a atuação da Comissão de Assuntos Fundiários do Tribunal Regional Federal, e o que tudo indica, o Conselho Nacional de Justiça, ele vai intensificar em todo o Brasil esse trabalho mais humanizado de regularização fundiária. E Teresópolis tem sido um case de sucesso, né, Caio? Sim. Caio já apresentou, inclusive, a experiência para outros municípios, porque a regularização fundiária, gente, é uma preocupação, porque ela é o início de um processo de aperfeiçoamento, inclusive, da vida das pessoas, né? A nossa lei, né, de regularização fundiária, ela versa sobre a parte documental, efetivamente, e por óbvio, mas ela versa sobre muitas outras questões, como áreas de lazer, acesso à saúde, acesso à educação, serviços públicos. Então, olha a quantidade de coisas que nós vamos progredir apenas tendo como início a regularização, né, Caio? Perfeito, né? E mais, o progresso. Certo? As pessoas querem ver as suas vidas, as suas casas, sua integração com serviços públicos, lazer, certo? É trabalho. Então, todos esses elementos, eles são contextualizados para fins de regularização fundiária. E, assim, eu fiz a questão de ir em loco hoje eu vou com alguma frequência até. Mas, certo, naquela oportunidade... Para conhecer mesmo, né? Isso. Assim. E sob aspecto formal. Ou seja, formalmente foi feita uma inspeção judicial para que chegasse à conclusão de que a área é passível de regularização fundiária. Isso é muito importante sob esse prisma, até porque nós vamos lidar com outras instâncias. Naturalmente, lidamos com outras instâncias. Naturalmente. Nem outras instâncias vão querer, né, defender os seus lados, né? Mas hoje a gente tem um lado muito forte aqui, graças a Deus, né? Mas essa questão de Quinta Lebrão e Fonte Santa já estaria por si só, né, comprometendo o trabalho do Dr. Caio. Mas eu sei que ele também levou esse olhar e essa preocupação para uma outra região nossa extremamente frágil, que é o interior, né, Dr. Caio? Eu sei que você teve alguns encontros em Bom Sucesso, junto com os nossos produtores, e lá também há uma preocupação muito grande. E lá a preocupação ainda tem uma outra agravante, que é o fato de nós sermos a maior produção, né, agrícola do nosso estado. Então, assim, não é uma propriedadezinha ou outra. Estamos falando de uma região que produz para o estado de uma tal maneira de que hoje, né, dados da Emater dizem que é praticamente impossível você comer uma salada no Rio de Janeiro que não tenha nada de Teresópolis. Então, assim, é uma produção muito forte. E há uma necessidade muito grande também de regularização, né, Caio? Perfeito, né? E tanto quanto essa parte urbana. O potencial econômico do interior é altíssimo. Assim, a Vara Federal recebe um número X de demandas mensais, sobretudo envolvendo benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais. Só que hoje a legislação avançou, o INSS ele se modernizou, então é necessário que também o trabalhador, certo, do interior, ele se adapte a esse novo contexto para que no futuro ele tenha respeitado os direitos previdenciários, em especial a aposentadoria, mas certo, nós temos também casos de benefícios por incapacidade e até mesmo salário maternidade. Há uma relevância muito forte de preocuparmos com a saúde do trabalhador de uma forma geral, em especial da trabalhadora gestante. Pois é, então, e lá ainda tem uma outra questão, né, que você ainda precisa educar antes, né, explicar às pessoas efetivamente que elas têm esse direito, né. O Proteger também trabalha na zona rural, eu também tenho contato lá com o pessoal através do Proteger Rural, e a gente percebe que lá a questão, né, não que aqui também as pessoas tenham domínio, né, dos seus direitos, mas conhecem um pouco mais. O homem do campo está mais
preso às suas questões do dia a dia, né? Trabalham muito, acordam muito cedo, vão dormir muito cedo. Tem uma rotina que acaba impedindo até, né, essa questão de buscar a escolaridade, de buscar a formação formal, inclusive, né? Mas é um processo que ainda está sendo trabalhado. Eu tenho certeza que Teresópolis vai ser outra case de sucesso também no interior, né? Doutor Caio, uma coisa que eu tenho, né, colocado aqui, a gente não trabalha com pauta, você viu? A gente não fez reunião de pauta antes, não discutimos o assunto, a coisa é orgânica mesmo, de verdade. A gente vai falar um pouco sobre muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu quero sempre frisar aqui no Diário Podcast é da relação dos nossos convidados com a nossa cidade. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Márcio, né, com relação ao poder de sedução que Teresópolis tem. Eu percebo isso com muitos amigos que vêm do Rio para cá, não querem ir embora de jeito nenhum, gente que vem de Minas, e olha que Minas é hospitaleiro por si só, né? Mas tem muita gente que chega em Teresópolis. O que você atribui esse sucesso, essa capacidade de sedução, né, e de prender as pessoas que Teresópolis tem hoje? Mas Teresópolis tem uma energia muito forte, uma paz muito forte. Eu sou um caso bastante, certo, talvez único. Por quê? Porque eu era titular de vara criminal especializada na capital antes de vir para cá, certo? Pessoalmente, eu sou um dos poucos, o único que eu conheço de juiz que era titular na capital e retornou para o interior. Nós, sim, é verdade que não foi uma decisão fácil, não é uma decisão fácil, mas assim, questões familiares pesaram, a vida acadêmica pesou muito. A vida acadêmica foi uma decisão, ela foi assim, um dos grandes elementos que fizeram com que eu saísse de uma vara especializada, e as varas criminais federais especializadas, elas são imensas, nós pegamos aqueles processos grandes, certo? Eu tenho a oportunidade de ficar uma semana apenas com um único processo para que eu estude a fundo, não? Mas assim, é algo de que eu não me arrependo de forma nenhuma, seja pela questão familiar, e muito, muito também pela questão acadêmica, que eu estou muito próximo. Será que na capital você conseguiria ir da sua vara até a universidade para dar aula a pé? Impossível, impossível. O Dr. Caio faz isso, tá, gente? Ele sai lá, às vezes vai a pé para dar aula, isso é muito legal. Eu acho que Teresópolis tem esse diferencial, né? Sim. A gente tem essa liberdade mesmo, né, de usufruir. Porque uma cidade, gente, ela é um conjunto de aparelhos sociais que permitem a interação. Quando a cidade ela já não permite mais a interação, e eu estou falando da capital e da região metropolitana do Rio de Janeiro, não há mais possibilidade de você aproveitar esses aparelhos sociais que a cidade dispõe e oferece ao cidadão, né? Que é tudo um pacto, né, gente? A gente delega ao Estado lá o poder maior, decisório, fiscalizatório, e a gente ganha aqui uma certa liberdade, né, para a gente viver e tudo mais. Esse é o nosso pacto. Mas, infelizmente, algumas cidades não estão cumprindo esse pacto. Eu não posso mais usufruir, minha família não pode mais usufruir. Teresópolis, a gente pode, né, Caio? A gente pode andar, a gente tem liberdade. A que você atribui esse sucesso aí? Que, na verdade, é um sucesso, né? De segurança pública, sensação de segurança, administração do espaço público, enfim. O que você atribui? O vínculo de Teresópolis com o seu próprio morador e vice-versa. É um vínculo muito forte. Por exemplo, é muito gritante a diferença quando eu lido, certo, perante a Justiça Federal com algum assim, agente público que é daqui, mora aqui e vive aqui. Aí, de repente, vem um que não é daqui, não mora aqui e não vive aqui. Há um abismo de sensibilidade. Verdade. Então, seja, certo, Teresópolis cultiva um vínculo muito forte. Claro, cada morador, certo, em sua vida privada, em sua vida profissional, contribui para esse vínculo. Mas agora, quando nós olhamos no todo, isso é muito forte. E é uma coisa que a gente tem que enaltecer, né? O teresopolitano cuida de Teresópolis, né? Que eu acho que talvez essa esteja a maior diferença. A gente falou aqui com o Dr. Márcio na semana passada, né? E ele lembrava, olha, eu fui lá na comunidade, aí vi que tinha umas câmeras de segurança, pedi às pessoas, as pessoas cederam, me chamaram para tomar café, né? Então, assim, isso não é comum
gente. Quer dizer, deveria ser comum em toda a cidade, mas não é, infelizmente. Teresópolis ainda tem essa relação de cuidado, de pertencimento, né? Se bem que eu não gosto dessa palavra pertencimento, né? Eu acho uma palavra muito forte. Eu acho que é cuidado mesmo, a gente ter cuidado com aquilo que é nosso. E Teresópolis ainda guarda essa necessidade de cuidar. Por isso que a gente, quando tem alguma pessoa estranha rondando a rua, um vizinho já conta para o outro, já dá uma telefonada para a delegacia. Tem isso, né? O que a gente chamava lá na década de 70 da patrulha cidadã, né? Teresópolis ainda tem muito isso, né? As pessoas ainda cuidam uns dos outros e talvez por isso a gente tenha esse sucesso, né? E o dia a dia do Caio? Caio vai pra academia, como é que é o teu dia a dia? Certo, vou sim, certo, no meu próprio prédio, não, mas eu, certo, procuro manter, assim, me faz bem. Certo, tenho ali no meu gabinete, assim, normalmente eu fico bastante concentrado, então eu tenho o meu tempo de meditação ali, meu tempo de leitura, atualização, que para mim é muito importante, certo? Eu tenho aquela minha agenda, eu chego, escrevo, anoto o que eu tenho que fazer no meu dia ali, naquela minha agenda, tenho a foto da minha família muito próxima de mim, então, ou seja, eu olho para a minha família, para assim, as imagens, para que eu mantenha uma concentração muito forte, né? E até para que eu possa otimizar o meu tempo, para que eu possa descansar em certo final de semana. Então, quando eu sou produtivo sob aspecto profissional, eu tenho uma vida mais calma, certo, aos finais de semana, certo, quando eu chego em casa à noite. Tá vendo, gente? A gente tem que cuidar da nossa máquina, né? Tem que cuidar da nossa máquina, senão a gente não produz. Sem cuidar da nossa máquina, a gente não produz. Tem foto do gatinho lá também? Tenho as fotos. Então, até porque é certo, a gata faz parte da família também. O professor Caio é pai de pet, né? Tem uma gatinha, né? Gatinha, né, cara? Uma gata, legal. Fifi. Então, a Fifi. E a gente sempre brinca lá nas aulas. A gente brincava, né? Eu não sou mais aluno dele, infelizmente, mas a gente sempre brincava nas aulas lá da Fifi e tal. E o Caio contava sempre as histórias. Isso é muito legal, essa proximidade. A gente tem também uma relação muito próxima dos estudantes, né? Assim, eu de vez em quando eu encontro, a gente já se encontrou em academia, já se encontrou em vários espaços. E os alunos também, naturalmente, se encontram na rua, né? Essa relação é bacana também. Eu acho que isso também é bacana, né, Caio? Porque na cidade grande é quase impossível você encontrar com uma pessoa conhecida, né? É difícil, é muito difícil. Mas aqui não, você convive com as pessoas que estão contigo em um outro ambiente profissional, né? Ali na faculdade e tudo mais, mas você convive nas áreas sociais também, né? E talvez isso também tenha um pouco dessa capacidade que Teresópolis tem, né? De agregar as pessoas, de reunir, né? Isso, né? Porque gera esse vínculo, né? Cultiva um vínculo. E é sempre uma felicidade, em especial aos alunos, vê-los progredindo. Isso é uma felicidade muito, isso é muito bom. Muito grande. Vê-los que eles se dedicaram, investiram numa faculdade, claro, estudaram, né? E hoje colhem um futuro melhor. Ou seja, uma felicidade, um ambiente profissional. Então, para mim, é extremamente gratificante, assim, esse convívio meu com os alunos ao vê-los que eles estão ali ocupando os espaços no mercado e estão construindo a vida deles. Então, se você encontrar com o Dr. Caio nas ruas, fazendo compra, não pode falar com ele, não fique acanhado não, se apresente, fala, vi você lá no Diário Podcast com o Anderson, porque é isso, né, gente? A nossa proposta é essa, de levar até você as pessoas que efetivamente estão, né, produzindo, estão fazendo com que a cidade continue progredindo, continue crescendo, que ela continue sendo essa cidade maravilhosa que a gente ama, não abre mão, né, que cuida, que faz parte. Acho que às vezes são pessoas que parecem muito distantes do nosso dia a dia, mas na verdade estão aqui, estão junto com a gente. É para você conhecer mesmo essas pessoas, a nossa proposta é essa. E eu já aproveito esse adendo para te convidar a nos sugerir, né? Então tem alguma pessoa que você acha que seja bacana, um líder aí da sua comunidade, uma professora sua, alguém que você acha que de repente possa ser uma boa entrevistada aqui para a gente contar um pouco da história.
pode sugerir, tá? Os nossos canais estão à sua disposição. Se você estiver vendo algum recorte nosso aí também, alguma fala do Dr. Caio, né, do podcast, compartilhe, coloque no grupo da família, coloque lá no grupo de WhatsApp dos amigos, né? Passe à frente os conteúdos positivos. É assim que a gente constrói as coisas positivas, né? Parar de ficar repassando fake news, repassando coisa negativa. Vamos passar coisa positiva, vamos passar para frente pessoas que são apaixonadas pela cidade, que se dedicam, que estão aqui, estão fazendo, como o Dr. Márcio, como o Dr. Caio, né? Como eu também, eu também sou apaixonado pela cidade, não abro mão daqui. Quero, inclusive, dizer, né, às pessoas que insistem, né, em ter esse pensamento antipositivo, não digo nem negativo, não, é antipositivo, porque se fosse só negativo, tudo bem que tem pessoas que são negativas, né? Mas tem pessoas que são contra o positivo, né? Não seja assim. Contribua, né? Faça a sua parte. A gente acabou de ter aqui vários exemplos de quando a gente faz a nossa parte, quando a gente age de verdade, a gente constrói uma sociedade melhor. Doutor Caio, muito obrigado pela sua participação, fiquei muito feliz mesmo, né, com o teu convite. Eu sou realmente muito grato de tê-lo como um amigo, é um amigo meu, foi meu professor, foi meu orientador, tive a honra de tê-lo me orientando no meu trabalho de conclusão de curso lá no Direito, fiquei muito feliz. Não teria outro professor para escolher, ele sabe disso, ele me encaixou na agenda dele ali no momento até bem difícil, a gente terminou ao longo da pandemia, né, o curso, foi um processo conturbado, mas de qualquer forma, agradeço muito pela generosidade do Dr. Caio. E a generosidade de você estar aqui com a gente, compartilhando, né, com o Teresopolitano um pouco da tua história. Espero que você encontre muitas pessoas nas ruas, que te interpelem, fale com você da Fifi, das tuas histórias aqui, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente está se propondo. E colocar à disposição, tá, Caio? Eu, apesar de não fazer mais parte do Grupo Diário, eu ainda me sinto parte do Grupo Diário, porque aqui estive durante longos anos, né? E construí uma carreira no jornalismo durante muito tempo, então coloco à disposição o Grupo Diário para sempre que você precisar, sempre que a Justiça Federal em nosso município precisar, estarmos aqui para fazer essa interlocução com a sociedade, né, que também é muito importante. Obrigado, Anderson, aqui, agradeço enormemente, agradeço mais uma vez ao Grupo Diário a oportunidade de poder estar aqui, certo, nesse podcast. Muito obrigado. Bom, eu quero encerrar aqui mandando um beijo pro meu neto também. Se não mandar um beijo pro Heitorzinho, ele me bate, né? Porque tá lá assistindo o vovô. Então, um beijo pro Heitorzinho. Um beijo muito especial para você que tá aí, né? Compartilhando carinho comigo, compartilhando afeto comigo aí nas redes sociais. Fique à vontade, tá? As minhas redes sociais são abertas. Pode entrar lá, pode fazer crítica também. Eu ainda não recebi nenhuma crítica, o que eu não sei se é muito bom. Mas estou muito feliz. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Você sabe, o Diário Podcast é uma parceria do Grupo Diário com o Teresópolis Shopping Center, né? E que nós vamos levar até você ao longo dessa temporada, né? Algumas pessoas importantes, algumas pessoas que fazem o nosso dia a dia. Hoje nós conversamos com o Dr. Caio Taranto, nosso juiz aqui da Vara Federal do município de Teresópolis. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha e esteja pronto para as próximas edições que virão em breve. Um beijo grande no seu coração e até a próxima.